Eu já tinha mostrado em outras oportunidades, né, essas doenças de pensamento, né, essas linhas de pensamentos que foram infiltrados, como, por exemplo, o movimento Nova Era, que infiltrou todo o pensamento dos anos 70 para cá. E essa não existe, se você for procurar quem inventou essa história, você não acha, né? Não acha uma central de operações da Nova Era, não existe. Ela é simplesmente um pensamento disseminado, uma mistura que colocaram no liquidificador de várias religiões orientais. Se for começar a estudar e ver o que eles estão pensando, uma coisa completamente, não tem, maluca, né? Mas infiltrou, todo mundo infiltrou com esse pensamento. E atrás da Nova Era, o grande problema é o relativismo, que o relativismo é um pensamento destruidor contra os pensamentos das tradições religiosas, porque o relativismo ele simplesmente acaba com o valor absoluto, eterno. Por quê? Porque tudo é relativo. Então, a cada momento, depende do que é importante para mim, depende do contexto onde eu estou, aonde estou e as pessoas que estão na minha frente, elas podem ser importantes para mim hoje, mas não são amanhã, porque tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, eu mudo todos os dias e eu perco totalmente o meu parâmetro e um rumo para eu seguir. Então, o relativismo, que está embutido dentro do movimento Nova Era e que disseminou, né, para todo lado na mídia, ele é um pensamento, na verdade, destruidor com relação a quem está buscando um sentido da vida e um rumo para seguir. Porque como que você vai seguir uma coisa que muda todos os dias e muda de acordo com o contexto de onde você está? Então, os valores das tradições, todas as tradições, por exemplo, religiosas, tudo que tem a sua ética, a sua moral, você tem um rumo para seguir. Isso aí perde totalmente com o pensamento relativista. E a modernidade líquida, que é outro conceito, e depois disso vem até um outro livro também do Zygmunt Bauman, que é o amor líquido, que é justamente esse pensamento descartável. Esse pensamento descartável e o utilitarismo também. O ser humano passa a ser um objeto que é utilizado e a partir do momento que não é interessante para você, ele é descartável. Então, a cultura do descartável, que era para objetos, ele passa a ser para o ser humano também. Por isso que tantas separações nós presenciamos hoje, divórcio, tudo porque a pessoa passa a não ser mais útil para outra, ela descarta e ela vai procurar uma outra pessoa que seja mais interessante, porque agora, nesse momento, você não é mais interessante para mim. Então, esse tipo de pensamento, por isso que aí virou o amor líquido também, é o que predomina hoje, no que a gente chama nesse contexto chamado de mundo, né, que é esse sistema do mundo, que é um sistema guiado por uma outra filosofia, por um outro pensamento que não de Deus. E a grande pergunta, quando nós fazemos aí para toda essa nova geração, é para onde que você está indo? E, na verdade, as pessoas hoje, na sua maioria que não tem esse direcionamento, eles funcionam justamente como um surfista. Eles estão, o que você está fazendo? Eu preciso ficar em cima da onda. Ou seja, mas aonde você está indo? Não interessa, eu não sei. O meu objetivo é ficar equilibrado aqui em cima da onda, mas aonde estou indo eu não sei. Então as pessoas hoje estão assim. A onda é a moda, a onda é o prazer, mas ele não sabe onde está indo. Ele não tem uma visão do futuro nem nada. Ele está simplesmente se equilibrando naquilo do momento de hoje. Hoje é isso, hoje é isso que está acontecendo, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que ir naquele lugar hoje, daí, mas ela não consegue ter um rumo, não consegue ter um leme. Ele não pode cair da onda. E por isso que entrou uma outra doença emocional, porque ela vem principalmente
dessa questão, por exemplo, alienado versus perdido. O perdido, qual que é a diferença entre alienado e perdido? O perdido, ele sabe onde ele está indo, mas se perdeu no caminho. E o alienado, ele nem sabe para onde ele está indo. E aí culminou isso daí numa doença enorme que está acontecendo hoje no mundo, que é o vazio existencial. Porque a pessoa, ela sente um vazio, ela não sabe o que é considerado o mal da época, porque ela também não tem rumo mais, ela não sabe onde ela está indo. Ela perdeu o sentido. Então, esse vazio existencial é porque nós substituímos o objetivo de nossa vida e a atitude diante da vida e a capacidade de ir além pelo nosso egocentrismo. Então, o egocentrismo, ele substitui tudo isso daí. E o egocentrismo, ele leva, então, à frustração, tanto psíquica como uma frustração existencial. O resultado desse vazio existencial, ele vai ter na adição, na adicção, na agressividade, vício de drogas, na depressão, pode levar a distúrbios alimentares, suicídio, que existe uma epidemia do suicídio hoje no mundo, e não é divulgado isso na imprensa, já é uma questão da imprensa em si, mas hoje, principalmente na Europa, tem inclusive hospitais já para programar o suicídio, inclusive na Suíça, tudo, a pessoa marca lá a data, acerta a vida dele e vai lá e tranquilo, e toma lá um propofol da vida, lá, uma dose maior, e depois o médico fala que o paciente entrou em depressão e não teve como reverter o quadro e morreu. E isso está chegando no Brasil também. É assustador, mas ninguém divulga, Então, esse vazio existencial, ele nunca será totalmente preenchido por dinheiro, vaidade, sucesso, sexo, álcool, drogas e daí por diante. Porque não consegue. E a pessoa fica tentando encher esse vazio, porque o nosso vazio, ele é infinito. E vai ser, como nós vamos ver, preenchido só por uma coisa infinita que é Deus. Então, e hoje as pessoas tentam enfiar dentro de si, preencher esse vazio aí por um cardápio. E como não tem como preencher esse vazio, a pessoa acaba caindo até num vício e daí por diante. Então, tipos de atitudes inadequadas do ser humano de hoje diante da vida. Isso é um aspecto interessante também, que o mundo aí da psicanálise, psicologia, ficam monitorando o ser humano e a mudança que ele está apresentando com essa também consequência desse vazio. Então, o ser humano ele pode ter uma atitude provisória, que é muito comum hoje. A pessoa vive numa superficialidade. Ela vive no prazer, ela vive naquilo lá que está acontecendo, nos eventos que ela está participando, mas não tem nada na cabeça. Ela não tem projetos, ela não tem uma orientação para o futuro, ela quer simplesmente se divertir, ponto. Começou a fazer uma perguntinha mais profunda, não tem nada. Uma outra atitude, chamada de atitude fatalista, é a pessoa que vê a vida como se tudo tivesse já determinado. E isso é interessante porque isso é utilizado como uma desculpa para fugir da responsabilidade. Eu estou aqui mesmo, é assim, Deus quis isso, Deus quis que eu nascesse aqui nesse lugar aqui, é a minha profissão, eu sou limitado e a vida é isso mesmo, vou continuar assim, pronto. Então, ele passa a bola por um determinismo para Deus, para fugir da sua responsabilidade. Uma outra atitude chamada de coletivista. É uma atitude das pessoas que não têm opinião própria. Essas pessoas, que também é uma grande quantidade, elas seguem a massa. As pessoas que seguem a massa, elas vão seguir um pensamento que foi jogado e elas não sabem por que estão seguindo. E ela tem a famosa desculpa, que a pessoa se fala, mas por que você está fazendo? Por que você está fazendo isso daí? Ela fala, eu estou fazendo, está todo mundo fazendo, por isso que eu estou fazendo. Todo mundo faz, por isso que eu estou fazendo. Então ela não sabe por que ela está fazendo determinadas atitudes, e é porque alguém lançou essa moda e a massa está seguindo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também.
mas ele não para pensar, mas isso aí é certo, é errado, por que você vai fazer? Então ele vai pela coletividade, né? E uma outra atitude, que é chamada de atitude fanática. A atitude fanática são as pessoas que acabam como elas estão aí também sem rumo, né, nesse caminho da alienação, elas seguem ídolos, né? Ou então são pessoas facilmente manipuladas, né, e acabam caindo no fundamentalismo, né, porque elas acabam se agarrando em algo, né, ou no ídolo, ou então num líder, aí, num guru, numa seita qualquer, e ele se agarra naquilo lá, né? Então ele vai se agarrar e torna-se, inclusive, intolerante, fanático. Então, são essas atitudes, essas mudanças de atitude do ser humano de hoje em consequência desse vazio e dessa falta de objetivo e falta do sentido da vida. Dentro dessa dimensão psíquica e espiritual, nós temos, então, dois caminhos quase opostos, né? A pessoa que é orientada pelo seu prazer, ela é orientada via seu egocentrismo. E a pessoa que é orientada pelo sentido da vida, ela tem uma superação do ego. Hoje, há pouco tempo para cá, tem outro fenômeno acontecendo, que é justamente que o ser humano, como que ele funciona, ele está funcionando hoje, ele raciocina da seguinte forma: ele não quer ter sofrimento, ele não quer dor e ele busca o prazer. Então o sistema lógico aqui no cérebro, no automático, foge da dor e busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Então funciona assim. Qual que é a diferença disso com o animal? Nenhuma. O animal funciona exatamente desse jeito. Foge da dor, busca o prazer. Se você mostra a seringa lá, né, o animal vai sair correndo. Um ser humano vai doer, mas é para eu sarar dessa doença. Então ele tem algo a mais que o animal. Mas no automático de hoje do ser humano, que ele não desenvolveu mais essa espiritualidade, ele está funcionando exatamente como funcionam os animais. E está todo mundo percebendo como teve a mudança dos pets, né? Tempos para cá, né? Os animais agora estão tomando o lugar das pessoas, né? A pessoa não quer ter mais uma outra pessoa, né? Pega, compra lá o cachorrinho dela, está tudo certo, abana o rabinho. O cachorro hoje agora tem clínicas melhores da clínica de gente, né? Você vai na clínica veterinária hoje, tem televisão, sala de espera, ar-condicionado, tudo, né? Porque eles são tratados como gente. São tratados como gente, e gente que não fica enchendo a paciência, né? Dando a comida para eles, bando o rabinho, está tudo certo. Então é muito melhor um cachorro do que gente, porque afinal de contas não está tendo muita diferença, né? Porque o ser humano ele não tem esse diferencial mais, então as pessoas estão ficando satisfeitas com o cachorrinho. Quem somos nós? Quem é o ser humano, na verdade? Então essa corrida é justamente a psicanálise, né, a psicologia, que começa lá em Freud, é uma grande questão que eles buscaram para descobrir o que se passa na cabeça do ser humano e na mente. E esses três aí são Freud, o Adler e o Viktor Frankl, são as três escolas da psicanálise de Viena. Nós temos outras linhas, né? Vou mostrar um pouquinho, mas aí o Freud, na época dele, na época chamada vitoriana, né, o pessoal estava tudo, eles eram muito oprimidos, não podia nem olhar para outra pessoa, não podia sair de casa direito, então era aquela pessoa completamente fechada. E aí o Freud fala que, na verdade, nós temos que, o ser humano ele busca o desejo, ele busca, na verdade, a satisfação via o libido. Então esse o ser humano, então ele guia a corrente dele da psicanálise, que na verdade o ser humano ele busca satisfazer os seus desejos. Depois vem o discípulo dele, o Adler, que fala que o ser humano busca, na verdade, a vontade de poder, ter o poder. E depois vem a terceira escola de Viena, que é o Viktor Frankl, que fala que o ser humano tem tudo isso, ele tem o desejo, ele tem a vontade de poder, mas ele, mais do que tudo isso, ele busca o sentido da vida. E aí, nessa história toda, nós começamos a avaliar uma situação chamada reducionismo.
O reducionismo, o que é? Que quando, por exemplo, tentamos definir, por exemplo, esta sala, definimos de acordo com a nossa perspectiva, do nosso modo de olhar essa sala. Se eu descrever essa sala para vocês, provavelmente será diferente da descrição de vocês dessa sala em relação à minha, completamente diferente. Nós estamos na mesma sala fazendo uma descrição e um relato totalmente diferente do mesmo lugar. São olhares diferentes, pedaços diferentes, cada ponto de vista. Então, cada um terá um olhar diferente. E o reducionismo, ele reduz toda uma realidade a somente um aspecto da realidade. Então, o reducionismo, ele considera o ser humano aquilo que ele tem de semelhante ao animal em apenas um aspecto. Então, eu vou pegar o ser humano com uma técnica, né, e vou ver o que é interessante que fica repetindo, que ele se assemelha no animal, e vou falar assim, então eu vou ajustá-lo de acordo com essa característica aí. Mas é apenas uma característica. Por exemplo, o desejo, por exemplo, ou então a vontade de poder. Mas isso não é o ser humano todo. E nós temos 3 olhares do ser humano que são olhares principais. O primeiro olhar do ser humano é que o ser humano ele é visto somente em sua dimensão biológica. Então isso chama biologismo. Se chamar um biólogo aí para descrever o ser humano, ele vai falar o conjunto de células, vai começar a dar aula lá de ciclos, né? E, então ele enxerga você como um conjunto biológico, né? E se somente for avaliado no seu aspecto psíquico, então entramos no psicologismo. Então você chama a turma da psicanálise, psicologia, ele olha o ser humano, ele vai enxergar a parte psicológica do ser humano. É o jeito que ele enxerga o ser humano. E se olharmos somente o aspecto social, então estamos diante de um sociologismo. Então nós temos aí diferentes olhares do ser humano, e do mesmo ser humano, por diferentes pontos de vista. Então, por exemplo, na psicanálise, nós temos um reducionismo, um olhar diferente do ser humano, mas reducionista. O ponto para entender a vida humana, por exemplo, com Freud, o olhar de Freud é impulsividade. Então, o ser humano tem instinto, ele tem impulsão, ele tem desejo. Então, nessa linha do Freud, então, nós somos movidos por impulsos inconscientes. Então, nós buscamos satisfazer a necessidade para alívio de nossas tensões. E nós somos movidos pela busca do prazer. Então, essa impulsividade é um olhar que o Freud teve, né, continua a sua escola tendo até hoje, do ser humano. Mas ele não é o ser humano completo. Ele é um jeito de olhar e, a partir disso, eu vou tentar corrigir com a terapia aquele ser humano. Então, o homem reduzido, por exemplo, aos seus desejos, nós vamos ter um outro conceito chamado faticidade. O que é isso? A faticidade é o seguinte, eu preciso fumar, eu preciso comer, eu preciso sexo, eu preciso tomar uma cerveja, isso aí é um fato e isso eu vou executar isso aí. Isso aí chama-se faticidade. Então, mas nós não somos assim. Nós não somos assim. O ser humano, por exemplo, ele pode falar que eu vou decidir comer, mas antes eu vou ler um livro. Depois eu vou comer. Mas o animal não faz isso. O animal ele vai ter a fome, ele vai lá e querer comer. Ele não vai ler um livro antes, ele vai querer comer. Então, essa faticidade está embutido, entre aspas, na reducionismo, na visão do Freud. Ou seja, ele vai ter que resolver esse desejo aí, não importa como. Então, é um olhar reducionista que vai entrar nesse conceito da faticidade. Uma outra linha psicanalista também é a comportamental, muito usada hoje. Veja, tudo isso que eu estou falando nessas linhas psicanalísticas, nesse mundo da psicologia, não é de forma alguma uma crítica, de forma alguma. Funciona. Mas eu estou mostrando que são olhares diferentes do ser humano. São olhares diferentes e que não é ele todo. Então, Skinner, por exemplo, que é um dos gurus aí da comportamental, né, o ser humano é resultado dos condicionamentos. Ele fez os experimentos deles em animais. Chegava lá, né, testava, dava choquinho no animal,
Depois, então, é fácil entender. Você colocou o dedo na tomada, toma choque e não põe mais. Então, em cima disso, ele vai moldando no ser humano o comportamento dele. Pode funcionar? Funciona. Né? Mas você vê que é um jeito que funciona no animal também. Assim, o adestrador lá de animais, ele faz a mesma coisa, ele fica repetindo a mesma coisa no animal, o animal depois toma um choque, bate tudo, ele vai e faz a mesma coisa, depois ele corrige. Aí começa a ficar automático nele. Né? Você ajustou o comportamento dele. E aí ele faz isso no ser humano. E funciona. Né? E funciona. Mas você vê que são características de animais. O desejo, o animal também tem, comportamento, mesma coisa. E aí vem o outro guru, né, da psicanálise, que o Maslow, que é a mais alta motivação do ser humano, é a sua autorrealização. A autorrealização individual. Então, essa é muito interessante, que é uma psicanálise humanista, né? E também muito praticada hoje, mas tem uma armadilha aí, que é o famoso auto, né? Autorrealização. Né? Então, você vai se autorrealizar, é você mesmo que vai fazer tudo. Isso nós vamos ver que dentro da teologia, dentro do evangelho, do cristianismo, é uma coisa completamente oposta. Completamente oposta. Então, isso aí vai servir como barreira, na verdade, do nosso desenvolvimento da espiritualidade. É o ser humano, ele mesmo. Então, se nós imaginemos, por exemplo, que fosse possível satisfazer todas as nossas necessidades biológicas, sociais e psíquicas, e poderíamos dizer que alcançaremos a vida plena, completa? Não. Então, não adianta você simplesmente ir lá ficar satisfazendo o seu desejo, que você não vai conseguir realmente ter essa sensação da vida plena. Você vai só ficar repetindo aquilo lá, né, e vai remediar aquilo, mas não vai resolver o problema. E por que não resolve? Não resolve porque ainda continuamos experimentando alguma insatisfação e ainda buscamos alguma coisa a mais. Então, quando nós lemos a parábola do jovem rico, por que esse jovem rico, na parábola que ele procura Jesus, que ele tinha tudo, ele procurou Jesus por quê? É justamente por isso, porque tinha algo que ele tinha tudo que não preenchia. Ele tinha o vazio existencial. Né? Ele procura Jesus, mas como é que eu vou me salvar? Como é que eu faço a vida eterna? Jesus, é lógico, toca no ponto fraco dele, que é o apego à riqueza, e ele vai embora triste e nem argumenta mais nada. Mas ele foi lá buscar. Tinha tudo, mas foi lá buscar. Então, a busca do sentido da vida, que é essa linha, inclusive do Viktor Frankl, né, que é a terceira escola de Viena, da psicanálise, que vai explorar isso aí. E por quê? Porque essa visão reducionista é exatamente isso, do ser humano. Né? Se nós temos aqui o ser humano como se fosse esse cilindro, se nós olharmos o ser humano por uma visão, por exemplo, biológica, nós vamos enxergar isso aqui como um quadrado, se fosse a sombra disso para cá. Se nós olharmos por uma área superior para baixo, nós vamos enxergar o ser humano assim como uma rodinha, mas na verdade ele é um cilindro. Então, dependendo do olhar do ser humano, a gente enxerga ele de uma maneira diferente, incompleta. Então, o Viktor Frankl ele vem para abrir essa nova escola de psicanálise, mostrando que o ser humano é muito mais do que isso, muito mais do que esses componentes animais. Nós temos que ir além disso. Né? Então, o Viktor Frankl, eu já comentei em outras oportunidades que ele teve essa experiência no campo de concentração. Ele era judeu, família que morava em Viena, pai, tinha 2 irmãos, ele tinha acabado de casar com Tilly, que estava grávida, e quando os nazistas invadem Viena, o Viktor Frankl ele era neurologista e psiquiatra, ele era o chefe do hospital de Viena, dessa parte de neurologia e psiquiatria. Então ele entra num dilema, né, porque ele ganhou, por ser neurologista lá, um visto para ir embora para os Estados Unidos e levar a esposa. E aí se salvava, né, Mas ele entrou nesse dilema. Mesmo meus pais e minha família, como é que vai ser, né? Eu vou embora com a minha esposa, eu acabei de casar, mas os outros vão ficar aqui.
e ele entra numa igreja católica, ele era judeu, mas a sinagoga já tinha sido estourada, já, destruída pelos nazistas. Ele entrou sozinho, pede a Deus um sinal, ele volta, quando ele chega na entrada da casa dele, tem um fragmento de pedra da sinagoga, com o quarto mandamento: honra seus pais e suas mães, que você terá uma vida longa. Ele falou assim: pronto, está decidido, vou ficar. Ficou, os nazistas invadiram, prendeu todo mundo, ele foi preso também, cada um foi para um galpão diferente, ele nunca mais viu os familiares, todos morreram, menos ele, inclusive a esposa dele. E ele ficou nesse campo de concentração durante um bom período, em pele e osso. Dormiam lá 9 numa cama só, porque era menos 20 graus, eles não tinham nem roupa para eles conseguirem sobreviver. O Viktor Frankl, inclusive, tinha os dedos do pé amputados, porque teve que amputar, porque necrosou no gelo que ele ficou lá. E ele testou, aquilo lá foi um laboratório para ele testar a teoria dele, porque ele tinha feito, já tinha escrito, e os nazistas pegaram os manuscritos dele quando ele entrou no campo de concentração, jogaram fora, mas ele estava com tudo pronto na cabeça dele, dessa teoria do sentido da vida. E ele testou lá dentro. Ele testou, e essas pessoas, muitas pessoas que estavam lá, falavam, ele falou assim: olha, nós vamos sair daqui, nós temos um projeto pela frente, eu quero montar isso, eu tenho uma missão. Ele ficou assim: mas como é que pode uma pessoa de pele e osso assim? E aí ele viu que a teoria do Freud, no lugar desse, foi embora. A pessoa dessa não tem desejo mais nenhum. Desejo de poder mais nenhum, acabou. Eles estavam pele e osso, eu não sei se eu vou morrer amanhã. Porque todo dia eles colocavam lá uma turma, lá, ligava lá o gás, matava todo mundo, e jogava lá numa vala. Então você está num lugar desse, em pele e osso, não sabe se amanhã será seu dia. Então, mas tinha pessoas assim com projetos. Eu falei: mas como é que pode um negócio desse, a pessoa numa situação dessa, querendo ir para frente? Então ele viu: não tem jeito, realmente existe algo dentro de nós que nos empurra pela frente, e esse algo é Deus. Deus está dentro de nós e é Ele que dá o sentido da vida. Então ele sobrevive, cada 29 pessoas tinham lá, 28 morriam, ele sobreviveu. Quando o Viktor Frankl veio para o Brasil dar uma palestra lá no Rio Grande do Sul, foi 1.500 psicólogos na época, no evento, talvez tenha sido a única vez que ele veio, se não me engano. E quando ele veio, ele ficou, até interessante que ele ficou hospedado no hotel, eu vi a entrevista da pessoa, a senhora que organizou na época, né, o evento, e ela ficou encucada porque ele reservou o quarto do lado também, pediu para reservar 2 quartos para ele, né? Eu não sabia porque, pode reservar, o homem está pedindo, né? Reservou, né? E todo dia ia uma senhora, também ligava lá com voz estrangeira, querendo falar com ele de todo jeito, e todo mundo bloqueava, né? Não pode falar. Bom, esse quarto que tinha do lado é porque ele toda noite ele cantava os salmos. Então ele não queria incomodar ninguém, o vizinho. Então ele queria um quarto no final e um outro quarto só para ele não incomodar ninguém. Ele ficava a noite inteira cantando os salmos. E ele, quando ele voltou, ele estava embarcando de volta no aeroporto, essa mulher que estava ligando, ela foi em cima dele, começou a falar em outra língua, ninguém entendeu nada, ele pegou, se transformou a face dele, foram lá para o canto do aeroporto, né, o pessoal tudo está organizando, o que está acontecendo, será? Essa mulher que foi falar com ele estava ao lado da esposa dele no campo de concentração. Ela viu a esposa morrer, ela deu até uma medalhinha para ela, um pingentezinho, nada, e ela falou: Viktor Frankl vai sobreviver. Todos nós não vamos morrer aqui, a esposa dele falando, mas ele tem uma grande missão para o mundo, e ele vai sobreviver. E sobreviveu. Ele morreu com 92 anos. Então, e ele lança então essa nova linha de psicanálise, ainda agora, infelizmente, ainda está chegando no Brasil. Você vai nas escolas hoje de psicologia, você fala com um professor de psicologia, ele nem ouviu falar de Viktor Frankl, e agora que está começando a chegar aqui. Mas o que o Viktor Frankl fez? Ele foi a primeira vez que entra Deus dentro da psicologia. Entrou mesmo, né, o sentido, porque antes a psicologia, antes não, agora, predomina o ateísmo, porque é tudo cognitivo. Eles não, como da época do Freud, que a religião é uma coisa de neurótico. Então, é tudo uma questão cognitiva.
E a partir então de Viktor Frankl, só que ele era mais esperto, porque se eu começo a falar de Deus no meio científico, já vou ser excluído. Então ele coloca a dimensão noética como a nossa espiritualidade, né? O sentido supremo como Deus, tudo camuflado. Então ele coloca termos dentro da psicanálise para poder ser aceito e ser publicado os trabalhos todos, mas embutido nisso está a espiritualidade, por exemplo, que é a dimensão noética. Porque se ele começa a falar no meio de cientistas, né, isso aí é espiritual, espírito, apesar de que hoje a espiritualidade está sendo muito aceita agora, nas escolas de medicina dos Estados Unidos quase todas já têm agora a disciplina da espiritualidade, não só para os pacientes que têm resultados diferentes, já comprovado pelos trabalhos científicos da área médica, né? Cardiologia, estuda muito, interessante cardiologia, a neuro também, né? Os cardiologistas têm um trabalho bem interessante, que eu já devo ter comentado, né, que é 300 pacientes, cada paciente, todo mundo fazendo a oração de intercessão, o paciente está internado, né, e o paciente, e um paciente ele não sabe que está tendo a intercessão, o outro ele sabe que está tendo a intercessão e o outro não está tendo a intercessão. Então, ou que teve a intercessão, todo mundo orando para ele, teve o resultado melhor. E aquele que ficou sabendo que estava rezando por ele, teve um resultado pior, porque ele estava com problema no coração, ficou mais ansioso. Ele falou, nossa, pelo amor de Deus, todo mundo rezando para mim, então eu estou ruim mesmo. Né? Então ele pegou e estressou, e aí piorou a situação. Então é melhor nem avisar. Né? Então, quando é o problema, pode rezar quietinho. Então essa filosofia, para a filosofia, aquilo que é específico do ser humano, não é a sua dimensão biológica ou psíquica, mas na capacidade de elevar-se, ou seja, ir além. É o ser humano indo além. Então, o ser humano, ele é mais do que aquela faticidade que eu falei, aquele desejo de satisfazer o meu desejo, o meu prazer. O ser humano tem a dimensão espiritual. É essa o nosso diferencial com relação ao animal. É o que nós temos que focar com relação à nossa transcendência. Então, a transcendência é a nossa capacidade de ir além, é a nossa capacidade de ir fora de mim. Então, as escolas psicológicas tradicionais, elas não conseguem revelar toda a realidade do ser humano. Como que nós vamos conseguir ter esse diferencial do ser humano? É semelhante um avião, porque nós temos essa embalagem do ser humano, mas nós só vamos, quando nós colocamos várias maquetes aí de avião, nós só vamos ver qual que é o avião verdadeiro, é o que voar. Então o avião que voar é o avião verdadeiro, o avião que não voar não é avião, é uma imitação. Então o nosso diferencial será justamente isso, é a nossa dimensão espiritual. Então somente com a dimensão espiritual nós teremos aí a verdadeira liberdade. Então já entra em campo um grande fator da espiritualidade do ser humano se sentir livre. Então, por quê? Porque nós ficamos livres desse determinismo biopsicossocial. Que enquanto nós estivermos amarrados nisso aí, nós somos escravos do sistema do mundo, escravos do nosso desejo ou do nosso prazer e daí por diante. E o homem não é um ser que só obedece a impulsos inconscientes, né? Ou um ser que só reage a estímulos externos. Nós somos livres para decidir e sermos responsáveis. Decidimos porque temos um para que viver. E os animais não têm isso. Isso é um nome diferente, axiologia, né? Muito pouco divulgado, né? Mas é um ramo da filosofia que estuda os valores. Nós temos os valores efêmeros e os valores absolutos. Os valores efêmeros são os que desaparecem, né, a qualquer momento, que é a turma que pensa como relativista, ele vai ter um valor efêmero. O valor dele pode durar um dia, o que é importante para ele. E o valor absoluto, que é um valor para sempre, um valor de Deus. Exemplo de valor absoluto, né, o amor, o respeito, a mansidão, compromisso, a solidariedade, a honestidade, a humildade, isso aí é para sempre. E se você entra nesses valores absolutos, né,
Não é porque mudou o ambiente que você está, que se hoje eu estou aqui, amanhã, sei lá, eu estou no deserto, que esses valores eles mudaram para mim. Se eu tenho isso na minha mente como um valor absoluto, independente das pessoas que estão ao meu redor, no local que eu esteja, eles continuarão ali, eles não mudam. E é isso exatamente que o ser humano hoje perdeu, esses valores absolutos. Então, o absoluto é aquilo que não depende de outra coisa, mas existe por si mesmo. Ele não depende dos fatores externos. Os valores cristãos são absolutos porque vêm de Deus, procedem de Deus. E os valores relativos, que nós estamos aí no mundo, da sociedade, eles, como dinheiro, sucesso, luxo e poder, varia conforme a música. Então, o ser humano hoje, que ele perdeu o valor absoluto, então, sem esses valores absolutos, o ser humano fica cego e sem rumo. Daí, essa situação de alienação. O ser humano, então, ele não vive apenas para satisfazer as suas necessidades. Ele busca o sentido que lhe deu uma razão de ser, de sua existência. E o interessante é que quando nós buscamos o sentido, nós também encontramos os valores absolutos. Quando nós buscamos o sentido, nós encontramos os valores absolutos. É um casamento das duas coisas. E a felicidade é obtida quando encontramos esse sentido da vida. Além de ficarmos livres, nós começamos a encontrar a verdadeira felicidade. E aí, quando descobrimos que a vida realmente vale a pena. E mais do que isso, né, com o sentido da vida, nós ganhamos muita resistência, resiliência também, capacidade de lidar com problemas, adaptar-se à mudança, superar obstáculos ou resistir a pressões de situações adversas, né, capacidade de dar a volta por cima. Ou seja, nós conseguimos sofrer, nós conseguimos administrar o sofrimento e a dor quando nós temos um sentido. Então, quando nós descobrimos esse sentido da vida, então aumenta essa capacidade então, de resistência e de enfrentar a dor e o sofrimento. A vida nunca perde o sentido. A vida sempre tem sentido. Então não existe a frase, a vida não tem sentido. Mas como assim? A vida tem sentido. Sempre vai ter sentido. E uma pergunta errada que as pessoas sempre fazem é essa: o que eu espero da vida? Sendo que a pergunta correta é: o que a vida espera de você? Porque cada um de nós somos diferentes um do outro, temos dons diferentes, missões diferentes, e a vida espera a nossa ação, a nossa missão. Não é eu espero da vida, eu não espero mais dessa vida, não tem, a vida está te esperando você levantar do sofá e fazer o que ela te deu, que Deus deu de dom para você, que somos um diferente do outro. Então nós temos níveis de vida. A pessoa, por exemplo, que está lá vivendo no pão de cada dia, ele só trabalha e aquilo lá mesmo e acabou, né? Trabalha para comer. Ou então ele sobe um pouco, ele tem aí uma realização profissional, ele começa a ter mais reconhecimento e mais do que isso, ele pode atingir então a vida com sentido, a vida com significado, né? Então é um nível mais alto. E a espiritualidade, você vê, isso aqui é uma definição de espiritualidade de uma revista médica. A espiritualidade leva o indivíduo a compreender, a encontrar propósitos e significados na vida. É experiência subjetiva que pode existir dentro e fora do contexto religioso. O próprio Einstein fala sobre essa questão do espírito, né, que todo aquele que está seriamente envolvido na busca da ciência é convencido de que um espírito é manifestado nas leis do universo, o qual é muitíssimo superior ao do homem. Louis Pasteur, que também é um grande cientista, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quando a pessoa começa a entrar na ciência tudo, vira ateu, né? Depois ele continua, vai aumentando, e ele fala, não tem jeito, tem Deus mesmo. E aí ele chega à conclusão final. Então são estágios aí. E a autotranscendência? A autotranscendência é ir além de nós mesmos, agindo pelo bem de alguém ou de uma causa.
Então, a verdadeira espiritualidade não é evidenciada pela quantidade de conhecimento que temos, mas pelo tanto que amamos os outros. É assim que nós enxergamos a espiritualidade numa pessoa. E quem conhece o sentido supremo, conhece que é Deus, conhece a si mesmo. Quando desistimos de nossa luta pelo controle e colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, vemos que sua força é suficiente para todas as necessidades. Compreendemos o que quer dizer que nunca podemos estar separados do amor de Deus. Então, o reconhecer a existência de um poder superior a nós mesmos é a chave dessa descoberta do sentido da vida. E começamos a restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Então, só nele a vida faz sentido. Por isso que Santo Agostinho tem aquela famosa frase, né? Fizeste-nos, Senhor, para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nós só vamos preencher o nosso vazio com algo infinito, porque o nosso vazio infinito só é preenchido por Deus. Com a evolução da física e a física quântica, ela deu um nó na cabeça dos cientistas, porque eles descobriram as micropartículas, essas micropartículas viram que essa sala é feita de micropartículas em movimento, e essa mesa também é micropartículas em movimento, e eu também micropartículas em movimento, e essas micropartículas são as mesmas, só diferenciando com relação ao número de colisões. Então, a partícula que faz essa mesa, aquela parede e eu, é a mesma. E se é a mesma e essas partículas estão em movimento dessa mesa, por exemplo, então não tem mais aquele conceito de matéria, uma coisa morta, né? Porque isso aqui, na verdade, está em pleno movimento. Colocar um super microscópio aqui, vai ver essas partículas tudo dançando aqui. Elas estão vivas. Então, o primeiro conceito que eles levaram um choque. Então, na verdade, não tem a matéria como a gente imaginava, uma coisa morta. É tudo vivo. E o pior, entre essa mesa e eu, e vocês, e essa parede, também não tem divisão. Não tem essa divisória que nós estamos observando aqui. É porque tudo é preenchido dessas micropartículas. A única diferença entre eu, essa mesa e esses móveis aí é o número de colisões dessa partícula. É uma batendo com mais densidade na outra e forma a cadeira, forma isso daqui. Então, nós estamos unidos. E aí começou os físicos caírem a ficha, né? E aí eles vão na espiritualidade, né? E viram você, mas pensa, esse pessoal da religião estão falando isso há muito tempo, né? Todos nós somos um. É exatamente isso. Então, em cada um de nós existe um pouco de nós todos. Estamos todos conectados. Então, quando eu faço mal a alguém, não é só peso de consciência que eu me sinto mal depois. Eu me sinto mal depois que eu estou fazendo mal a mim mesmo. Simples assim. E quando o membro, é isso aí, Paulo já falou, né? Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Porque nós estamos conectados. Somos células originais, isso que é interessante do ser humano, o ser humano não se repete, né? Todos nós, um diferente do outro, e cada um tem o seu ponto, aonde entrar o seu lugar, a sua missão, aonde fazer o seu dom. Esse conceito do corpo de Cristo, que é a igreja, e que é feito dos cristãos realmente convertidos e seguidores de Cristo, ele forma um corpo, que é uma analogia com o corpo humano. Eu fiz até meu TCC lá de teologia em cima disso, mas quem escreveu tudo isso foi o apóstolo Paulo, né, que ele faz uma descrição toda disso aí, essa comparação com o corpo humano. E quando a gente entende isso, fica fácil a gente entender diversas questões que o pessoal, inclusive fora, pessoal do mundo, questionam, né? Porque é só raciocinar, se nós todos aqui estamos fazendo parte de um corpo, funciona exatamente como o nosso corpo. Então nós temos células do sangue, células do coração, células da pele,
neurônio, cada um com a sua função. E cada um é feliz naquele canto onde ela está. Então não adianta você ser uma célula da pele e querer trabalhar lá no cérebro. Você não foi feito para isso, você foi feito para ser lá na pele. Tem muita gente que acha injusto, né? Mas eu aqui trabalhando como célula do sangue, eu vou durar um dia, né? A célula do cérebro vai durar 70 anos. Foi injusto comigo. Não tem nada de justo, porque tudo isso é para o todo, para o organismo inteiro. Então uma célula do coração, ela não tem férias. Ela vai ficar o resto da vida, a vida inteira, batendo lá, fazendo como se estivesse numa academia o tempo todo. Se ela parar, morre todo mundo. Não pode parar. E assim são as outras. Então, quando você pergunta para uma célula do sangue, qual a sua missão? Minha missão é levar oxigênio. E qual o sentido da sua vida? Fazer com que esse organismo todo seja vivo. Qual é para a célula do coração? Qual é a sua missão? A minha missão é ficar bombeando sangue. E qual o sentido da sua vida? Esse todo estar vivo. Então nós somos assim. Nós temos a nossa missão, mas nós temos algo maior, que nós estamos trabalhando por esse algo maior, porque nós estamos todos conectados com isso. Quanto mais nós vivemos disseminando o bem e o amor, nós estamos influenciando tudo e fazendo cada um a sua missão. Não adianta eu ficar assim, sentindo inveja de um outro, porque o outro ele nasceu com outro dom. Eu sou feio, o outro é bonito, eu sou fraco, o outro é forte. É porque cada um está no lugar. Cada um tem por isso que a justiça de Deus, a gente consegue então resolver com isso um outro problema, que é tal da justiça de Deus, que o ser humano tem muita dificuldade. Ele quer colocar essa justiça de uma maneira material. Por que ele tem um carro lá importado e eu tenho uma bicicleta só? Deus foi injusto comigo. Mas Deus, você enxergando isso, que você tem um dom, você tem a sua função no local e aquela outra pessoa em outro, e você é aqui mesmo, outra é naquele lugar, pronto. Você entendeu, a justiça de Deus é completamente diferente. Você está aqui para Deus, não é porque você é dono de uma empresa ou você é o faxineiro, que o dono da empresa vai ser mais importante que você. Para Deus não existe isso. Só existe no ser humano, para nós aqui, nos valores humanos. Para Deus não. O faxineiro ele é tão importante como o dono da empresa. O encanador, a água. Então você tem lá, se para a água, acabou a água, fica todo mundo louco. 2, 3 dias fica todo mundo louco. Sujou a casa toda, acabou a energia elétrica, fica todo mundo louco hoje. Não consegue ficar 1 dia sem energia elétrica. Meu computador, porque está tudo ligado à energia, então as pessoas, a energia, elas são importantes. Você nunca deu bola lá para o eletricista, para o pessoal, mas se eles pararem, para tudo. Então todos são importantes para Deus. Não tem essa linha divisória que nós colocamos. E aí nós ficamos sentindo inveja, querendo ficar no lugar do outro e daí por diante. E Deus não está enxergando nada disso. Então nós seres humanos, cada um tem uma missão diferente, padre, médico, pastor, pedreiro, eletricista, mas o sentido de nossa vida é servirmos a algo maior, que simplesmente nossa profissão ou missão local. Contribuirmos para manter esse grande organismo vivo formado por todos nós. Não tem como nós lutarmos sem ter um algo maior. Se a gente lutar só para si mesmo, nós não temos força. Quando a gente luta por algo maior, em que a gente pode perder até a vida por esse algo maior, aí você tem força para lutar. Assim como foram os mártires lá no início, o pessoal morria. Agora descobrir Cristo, descobrir felicidade, o sentido da vida, tudo pode matar. Tudo certo. Então a pessoa perde o medo. Ele perde o medo também. O medo também é a falta da conexão e do amor de Deus. O conhecimento de estar servindo a algo maior, que é o próprio Deus, é que vai nos fornecer a resposta do sentido da vida.
Encontraremos o sentido de nossa vida somente quando tivermos esta consciência desta unidade formada pela diversidade. Somos diferentes, mas nós formamos a unidade. Somos todos um. Então você vê que até a física hoje quântica comprovou que todos nós somos um. E nós devemos trabalhar nesse sentido. Não adianta a gente ficar brigando, combatendo contra o outro, que nós estamos destruindo a nós mesmos. O encontro com Deus leva ao encontro consigo mesmo e a consciência de fazermos parte desse todo e fazer de nossa vida uma célula de um grande organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Então, o Cristo, né, que forma esse corpo, ele é o cabeça e o corpo, os membros somos nós. Então, todo o organismo e a relação entre seus órgãos e células é comandado por uma lei maior que é a lei do amor. O próprio Einstein manda uma carta no final da vida dele para a irmã, falando sobre uma lei muito maior que todas as leis que ele descreveu de física, que é a lei do amor. E vejam em Gálatas, né, porque toda lei se cumpre numa só palavra, que é amarás a seu próximo como a ti mesmo. Então essa amarás a teu próximo como a ti mesmo, você vê que é uma lei chave, e a Deus sobre todas as coisas. Essas são as duas leis principais que Jesus falou. E o que está envolvido nisso? O amor. Eu gosto de lembrar esse doutor aí, mais um doutor na vida, o Albert Schweitzer, que ele era da Alemanha na mesma época do Viktor Frankl. Viktor Frankl estava do outro lado, judeu, e ele estava do lado da Alemanha. E ele era médico, e ele não era qualquer médico, ele ganhou a medalha Paracelsus, que era o médico do ano lá na Alemanha. Ele era escritor, não era qualquer escritor, ganhou o prêmio Goethe, melhor escritor, também da Alemanha. Ele era músico, não era qualquer músico, porque ele era o maior intérprete de Bach, também no piano. Ele também arrumava piano e órgão também, porque ele aprendeu com o pai dele. Ele era teólogo com doutorado e professor de teologia. Ele era filósofo com doutorado em filosofia e nas horas vagas pastor também, no domingo. Kit completo. E ele resolveu, numa missão dele, né, da igreja, lá tudo, ir lá para a África, numa área bem pobre da África. E ele embarca para lá para ficar um mês. A esposa é enfermeira, e ele chega lá numa situação de pobreza extrema. E ele monta o consultório lá improvisado num galinheiro, arruma um galinheiro lá, monta o consultório e começa a vir barracas, né? E montar barraca para o pessoal que está vindo de outras, o pessoal tinha que vir de barco, né? E, às vezes 200, 300 quilômetros de distância, né? Então a pessoa tinha que dormir lá, inclusive o piloto do barco, aí começaram a montar tendas daí por diante. Resultado, em 30 dias que ele ficou lá, ele fala, olha para tudo aquilo lá, e ele começa ele tinha uma dificuldade muito grande do idioma. E ele começa a fazer os atos de amor. Você, para levar o evangelho, tem que levar o amor. Essa é a linguagem, essa é a lei. Ele começa a fazer isso. Começa a fazer os atendimentos naquela região de pobreza extrema e ele vira lá para a turma, para a equipe dele e fala assim, é aqui. Aí todo mundo ficou olhando e falou assim, aqui o quê? Eu vou ficar aqui. Eu falei, mas como vocês vão ficar aqui? Não, vamos ficar aqui. E ficou. Albert Schweitzer ia ficar 30 dias, ficou 50 anos. 50 anos. Ele começou, então, ele continuou a missão, e essa frase que eu acho fantástica, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Isso a gente vê em todas as instâncias, tanto na filosofia como nas religiões, aí por diante. O jeito de você identificar o falso profeta, né, é através da vida dele. Se você tiver aí um filósofo, seja lá quem for, que é um guru, que é um líder, veja a vida dele. A vida dele condiz com o que ele fala ou não, né? Então, o único jeito, inclusive, de você identificar quem é cristão ou não, é através da vida, das obras e do amor.
Isso o apóstolo João falou várias vezes em suas cartas. Porque se não for assim, você é um mentiroso. Você apenas se diz cristão, mas não é. Então, não devemos contentarmos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. Ele saiu, começou a guerra, ele foi obrigado a sair de lá por questões de segurança, e ele ficou na Cruz Vermelha da Alemanha, vamos dizer assim, ajudando lá os soldados que eram feridos na guerra. Depois, terminando a guerra, como ele era uma pessoa muito conhecida, ele faz um ciclo de palestras para poder arrecadar dinheiro para montar a casa de saúde lá. E volta, e continua lá, então ele fica de 50 anos. Então teve um pequeno stop durante a guerra, depois volta, ficou a vida toda lá. E essa atitude dele, de ter largado tudo na Alemanha e levado amor para um lugar onde não tinha nada, e no mundo pós-guerra, que era um mundo totalmente decepcionado com o ser humano, né? Um ser humano que quase acabaram com tudo, né? Com sua ganância e daí por diante, ele então ganha o Prêmio Nobel da Paz. O médico, em vez de ganhar um prêmio de medicina, ganha da paz, né? O mesmo prêmio da Madre Teresa de Calcutá, né? E então ele foi reconhecido, e quando ele morreu com 90 anos. E o pessoal da Alemanha, ele morreu lá na África, a Alemanha mais rápido imediatamente pediu que enviasse o corpo dele de volta, né? Porque uma pessoa com notoriedade dessa ia ser aquele evento, né? O velório, o enterro, daí por diante. E aí o país da África mandou o corpo com um documento em cima escrito: nós enviamos o corpo do Dr. Albert conforme era de direito, mas foi da vontade de nosso povo que o coração dele ficasse aqui. Então ele está enterrado em 2 lugares, o corpo lá na Alemanha e o coração lá na África. Albert Schweitzer, ele é um exemplo de que ele tinha tudo, mas não tinha nada. E foi lá no meio daquele nada que ele encontrou o tudo, encontrou o sentido da vida. O verdadeiro valor de um homem não pode ser encontrado nele mesmo, mas nas cores e texturas que faz surgir nos outros. Que essa mensagem, né, do Albert Schweitzer, você vê que o sentido da vida, ele vai muito além da matéria, muito além do que nós temos como valores no mundo. Ele faz realmente um renascimento quando nós temos esse encontro desse sentido que está no próprio amor de Deus.